Olá pessoal, muito boa tarde, início de noite já, né? Nesse domingão aqui em São Paulo, para todo o Brasil, em mais uma transmissão ao vivo aqui pelo Facebook. Hoje, dia 29/4/2018, precisamente 17h08. Tudo bem com vocês? Como é que vai a família? Como é que estão todos aí? Espero que estejam todos na paz de Deus. Aí já está chegando o pessoal aí. Por favor, pessoal, por favor, vá compartilhando, convidem. Aqui embaixo, olha, tem a abazinha para vocês convidarem pessoas. Vá convidando as pessoas aí, vá curtindo. Quero ver os joinhas subir aqui, quero ver o joinha. Aí já está subindo o joinha aí, legal, legal. Olha só, nós vamos falar aqui hoje sobre essencialmente duas coisas, né? Sobre esse suposto ataque. Por que eu estou falando suposto ataque ao acampamento do MST lá em Curitiba? Por quê? Porque, olha, nós tivemos o suposto ataque ao ônibus da caravana do Lula. Lembram disso? Lembram? E a perícia da polícia determinou que, olha, jamais uma pessoa em solo, né, poderia ter atirado no ônibus. Por quê? Porque, segundo a perícia, a pessoa precisaria estar num patamar de 4 metros de altura, porque o tiro veio de cima para baixo, né? Então, muito esquisito essa situação e acabou não dando em nada e ficou por aí mesmo. Aliás, os petistas não tocam mais no assunto, porque aparentemente não interessa para eles que isso seja elucidado, ok? E agora nós temos esse caso aí, desse suposto ataque ao acampamento do MST lá em Curitiba. E nós vimos aí o Lindbergh Farias e a Gleisi Hoffmann num ataque feroz ao Jair Bolsonaro, ao juiz Sérgio Moro, responsabilizando ambos por esse ocorrido. Olha só, primeiro eu quero falar sobre a Gleisi Hoffmann. Então eu anotei algumas coisas aqui que eu quero passar para vocês sobre a Gleisi Hoffmann. E quero dizer o seguinte, às vezes eu falo aqui de maneira coloquial, às vezes de maneira repetitiva, porque eu quero que as pessoas entendam os detalhes, as nuances, porque é que a gente combate essas pessoas na política nacional, né? Porque é que a esquerda comunista, socialista comunista no Brasil, eles têm a política do imposto alto. Aliás, o Brasil hoje são as taxas e os impostos mais altos do mundo, conta de luz na estratosfera, conta de água, IPTU, IPVA, tacam multa de trânsito nas pessoas, ok? Imposto de renda que está aí há anos sem corrigir a tabela, o imposto de renda está 80% defasado, né? Então as pessoas que ganham pouco pagando muito imposto, isso é injusto. Agora, numa sociedade dominada predominantemente pelo socialismo, que é a nossa, né, há mais de 30 anos, o que acontece? Eles precisam de ter uma arrecadação monstro de impostos, né? E aí todo mundo paga, a sociedade, não tem ninguém isento de impostos, todo mundo paga. Para quê? Para que eles façam o assistencialismo, o que eles chamam de divisão de renda, distribuição de renda, né? Então cobra-se fortunas de impostos, tarifas, etc. tal, para eles fazerem a política deles. Cooptar as pessoas mais pobres, mais humildes, com a suposta partilha das renda, né? A partilha da renda, ok? A distribuição de renda que eles chamam, né? Incentivam a guerra entre a população, que é a luta de classes, defendida em todos os livros que eu li até hoje sobre Karl Marx, tá lá, luta de classes, né? É disso que vive a esquerda
no Brasil e no mundo. Então é branco contra preto, aí eles ficam incentivando o racismo, né? Toda hora está em pauta essa questão de racismo. Parece que a gente nunca vai conseguir superar isso aí, ok? Gay contra hétero, a mesma coisa, pobre contra rico, patrão contra empregado, sulista contra nordestino, é disso que vive a esquerda. Então eles precisam fazer essa arrecadação monstro para ter como pagar a bolsa, porque não existe um pé de dinheiro. Lá no Palácio do Planalto, lá em Brasília, nos fundos, não tem um pé de dinheiro onde vai lá catar notas de 100 para distribuir para as pessoas. Tem que ter uma origem, e a origem são as cobranças astronômicas de impostos, ok? Além disso, quase tudo aquilo que se arrecada no Brasil de impostos é gasto com a folha de pagamento. Com a folha de pagamento. O Estado brasileiro é o maior patrão do mundo, da história da humanidade. Não tem mais cabimento de ser assim. Nós temos que ter aqui um Estado mínimo, um Estado limpo, um Estado eficiente, que proporcione para as pessoas aquilo que elas precisam, que é essencialmente uma educação, um ensino nos padrões dos países asiáticos de primeiro mundo, ok? Nós precisamos de saúde nos padrões canadenses, nos padrões da Noruega. Nós precisamos de uma segurança nos padrões dos Estados Unidos, tá certo? É isso que a gente precisa ter aqui no Brasil. E essa ladainha socialista de divisão de renda, né? Através dos altos impostos que é cobrado, isso diminui, minimiza a capacidade do país ter progresso, ter desenvolvimento. Nós somos escravos do assistencialismo e nós temos que cortar o cordão umbilical com isso aí. Nós temos sim que dar assistência para aqueles nossos irmãos brasileiros em qualquer ponto do país que seja no Nordeste, seja no Norte, seja no Centro, seja no Centro-Oeste, seja no Sul, onde quer que seja, no Leste, Oeste, está precisando de ter apoio do governo, do Estado, vai ser assistido. Agora, esse assistencialismo não pode se tornar meio de vida. Meio de vida, isso é errado. Isso é errado. Em qualquer país que queira ter progresso, desenvolvimento, isso aí é uma trava, é uma âncora que não deixa o nosso país ir adiante. Todo minério que a humanidade precisa para se desenvolver, temos aqui. Terras cultiváveis, temos aqui. Água em abundância, temos aqui. Povo trabalhador, temos aqui. O que está faltando então? Políticos honestos. E quando eu falo honesto, não é só aquele político que não rouba o dinheiro público. É ser honesto com as pessoas, falar a verdade. Ter a capacidade de olhar no olho das pessoas e falar: esse caminho está errado, precisamos corrigir as rotas. Isto é ser honesto nesse país. E olha só, o Congresso Nacional, só para a gente finalizar essa parte, o Congresso Nacional é a incubadora dos esquemas de corrupção. É lá que nasce tudo. É lá que é depositados os embriões, tá certo? E é no Congresso Nacional que cria-se todos os esquemas de corrupção no Brasil. Então, no Congresso Nacional, que vale se dizer é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, mas nas outras casas legislativas também, nas assembleias legislativas estaduais e em todas as câmaras municipais. Porque o que se convencionou aqui no Brasil, né, é o governo de coalizão, o executivo que tem a caneta, que vai liberar verbas para que os parlamentares atuem nos seus currais eleitorais, ok? Então vai liberar emendas legislativas através da caneta e vai fazer a cooptação
dos parlamentares para aprovar as suas demandas, as suas ideias. Então não adianta só nós elegermos um poder executivo forte, nós temos que ter um novo Congresso, nós temos que ter nos estados uma nova Assembleia Legislativa, novos deputados estaduais, novos senadores, novos deputados federais. O que chama isso aí? Isso aí se chama renovação política. Renovação política. Trocar todo mundo, velho. Cada brasileiro... eu sinto ainda que existe uma resistência das pessoas quando nós tocamos no assunto de renovação política. Mas, sem a renovação política, nós vamos permanecer aqui ad eternum, acusando os políticos e as políticas brasileiras, né? De que, olha, não adianta, tá tudo errado, tá tudo corrompido, tá tudo aparelhado, e tá mesmo. Então, se nós não mudarmos, mudarmos a nossa cultura, a nossa maneira de encarar as eleições, não adianta a gente virar as costas para as eleições, não adianta. Alguém será eleito, porque o nosso processo eleitoral sempre vai eleger os nossos representantes. Não adianta a gente ficar de costas, achar que não vai dar nada, que não vai mudar isso, aquilo, aquilo outro. Isso não adianta. Agora, dia 7 de outubro, todas as assembleias legislativas, todos os cargos serão preenchidos. Aqui em São Paulo são 92 deputados estaduais que vivem às custas do povo aqui de São Paulo. Em Brasília, o estado de São Paulo vai mandar 70 deputados federais que vivem lá às custas do povo brasileiro. Eu sou pré-candidato a deputado federal. Agora, qual é o compromisso que nós temos que assumir com as pessoas? Nós que estamos aqui querendo redimensionar a ética, corrigir rotas. Nós temos que falar para as pessoas que é um absurdo a Câmara dos Deputados ter 513 deputados. 513 deputados, cada um custando para o povo brasileiro quase R$200 mil todo santo mês. Vocês têm ideia do que é isso? Isso é um absurdo para uns caras que não trabalham, que só ficam, como eu disse, dentro daquele Congresso Nacional, chocando esquemas de corrupção e desvio de dinheiro do nosso suado trabalho e os impostos que nós pagamos. Então isso não tá certo. Mordomias, auxílio paletó. Quando me falaram isso, eu achei que era piada. Não, estão falando uma piada, tal, uma risadazinha assim sem graça, tal. Mas é verdade, os caras têm auxílio paletó para comprar paletó. Dá para acreditar num negócio desse? Dá para acreditar que lá tem os caras do cafezinho, com todo perdão para os caras, não tem nada a ver com isso, ganhando R$15 mil, assessorista de elevador ganhando mais do que isso, às vezes R$30 mil. Não dá. Não há país na face da terra que consiga manter uma estrutura de Estado tão inchada quanto a nossa. Não tem. Tá errado. O que nós temos que fazer no Brasil é valorizar, desenvolver a nossa indústria, pararmos de exportar, de mandar para fora os commodities, as matérias-primas, minério de ferro, soja, suco de laranja, algodão, uma infinidade de coisas que a gente manda para fora, dá a possibilidade dos países lá de fora que não produzem isso enriquecer, porque eles vão industrializar as nossas matérias-primas e muitas delas nós compramos de volta com matéria-prima com valor agregado, seja em formas de carro, seja em formas de smartphone, computadores, toda a ordem de produtos importados. A gente traz para cá, a gente manda matéria-prima, os caras industrializam, agregam valor e a gente compra dos caras de volta. Tem sentido um negócio desse?
para um país que tem povo, tem mais de 200 milhões de pessoas aí precisando de trabalho, né? Tem vastas terras, tudo que se plantando nasce, tem tudo quanto é tipo de minério, a gente não depende de ninguém de fora do Brasil. Então nós temos que mudar essa lógica. Congresso novo no Brasil, renovação política. É isso que todo brasileiro tem que colocar na mente. Agora olha só, vamos já partir para a questão aqui da Gleisi Hoffmann e do Lindbergh Farias. Eu vejo aí em grupos de direita, com todo respeito, com todo perdão, né, do que eu vou dizer, reproduzindo, replicando toda a ordem de baboseiras que o Lindbergh Farias, que a Gleisi Hoffmann fala. É só você, em qualquer um, você vai lá, você vai ver videozinhos mequetrefes do Lindbergh Farias com centenas de milhares de visualizações, dezenas de milhares de compartilhamento e etc. tal. Agora nós que estamos aqui dizendo como é que a gente quer um Brasil novo, de fato, parar de conversa fiada, nós temos que pedir a Deus que uma alma generosa compartilhem aqui as nossas produções, os nossos conteúdos. Então, quer dizer, a luta fica completamente desigual, porque a luta vai ser travada aqui, nas redes sociais. Então é fundamental a participação de vocês. Agora, se vocês só compartilham as coisas produzidas pelo Lindbergh Farias, pela Gleisi Hoffmann e pela esquerda de uma maneira geral, ok? Nós ficamos em desvantagens. Vocês concordam ou não? Então, por favor, compartilhem os nossos conteúdos também, tá certo? A Gleisi Hoffmann tem 10 processos nas costas dela, a Gleisi Hoffmann. 10. Um deles já está na iminência de ser julgado pelo STF. Mas, Renato, por que pelo STF e por que não pelo juiz Sérgio Moro? Porque essa senhora goza do foro privilegiado como senadora da República. Goza do foro privilegiado. Então tem que ser julgada lá os processos contra ela, tem que ser não só contra ela, como todos os políticos que têm cargo eletivo, portanto gozam do foro privilegiado, tudo tem que ser remetido para o STF. Agora, como o STF é bandido, faz parte do esquema, né, se não na sua totalidade, pelo menos a maioria, né? Então, enquanto o juiz Sérgio Moro já julgou, né, ou então está em curso, processo em curso, mais de 200 pessoas que não têm o foro privilegiado, que a gente pode falar aí de núcleo empresarial, né, o núcleo empresarial dos escândalos de corrupção aqui no Brasil, né? Então, mais de 200 o Sérgio Moro já deu encaminhamento. Ou está com processo em curso, ou já foi julgado, condenado, preso, como é o caso do Lula. Porque o Lula não tinha foro privilegiado, era um cidadão como outro qualquer aqui. Tá certo? Como eu, você, como os seus parentes, as suas mães, os seus pais, os seus irmãos e etc. tal. Né? Um cidadão como outro qualquer. Foi julgado, foi condenado, teve todas as possibilidades de se defender, pagou 10 milhões por mês para os mais caros advogados do Brasil e do mundo, né? Todos incompetentes que não conseguiram reverter a situação. Hoje cumpre pena, graças a Deus e a favor do Brasil e do povo brasileiro, né? Então a Gleisi Hoffmann tem 10 processos na cacunda, um termo antigo aqui que eu vou usar, na cacunda dela. Tem 10 processos. Um deles já está em vias de ser julgado finalmente, né? Finalmente, porque o STF parece que tem paralisia, que não julga ninguém. Então, finalmente... Então, o desespero da Gleisi Hoffmann não é do Lula, não. Isso aí é só ceninha. Esse amor que ela parece ter pelo Lula, né? Aparenta ter pelo Lula, isso aí, na verdade, é o seguinte... Agora, no dia 7 de outubro, nós vamos ter eleição. E eu tenho certeza absoluta, tenho fé em Deus que os meus conterrâneos do Paraná, eu sou paranaense,
moro aqui em São Paulo há 40 anos, mas sou paranaense, né? Eu tenho certeza que os meus conterrâneos do Paraná não irão reconduzir a Gleisi Hoffmann para senadora da República novamente. Eu tenho certeza. Com isso, ela perde o foro privilegiado e vai cair lá nas mãos do Sérgio Moro. Aí ela tá roubada, velho. Aí ela tá roubada. Não confundam com arrombada, porque isso ela já é. Ok? Então, olha só. Esse desespero da Gleisi Hoffmann é para tentar capitanear votos. É um jogo político. Esse negócio em torno do Lula é um jogo político. Ela quer capitanear votos para se ela e o Requião, aí no Paraná, o Lindbergh Farias no Rio de Janeiro, eles querem garantir a reeleição. Então querem se aproximar dessas pessoas que ainda têm simpatia pelo Lula, né? Porque as pessoas que não conseguem raciocinar, não entenderam ainda tudo isso que eu já falei aqui, né? Como é que se mantém, se perpetua o assistencialismo no Brasil e etc. Tal, não vou repetir de novo, ok? Então essas pessoas ainda têm simpatia pelo Lula. Então o que esses aí que estão defendendo o Lula com unhas e dentes querem é herdar os votos do Lula para si. No caso deles, para ser reconduzido aos postos que eles ocupam atualmente, que é senadores da República, deputados federais, como Paulo Pimenta, lá do Rio Grande do Sul e etc. Tal. É isso que eles querem. Porque se eles perderem o cargo deles, eles perdem o foro privilegiado e todos vão cair nas mãos do Sérgio Moro. Todos vão cair na mão do Sérgio Moro. Este é o grande X da questão da Gleisi Hoffmann, do Lindbergh Farias, da Jandira Fegali, o Jandirão, do Paulo Pimenta e todos os asseclas do PT aí, tá certo? Este é o grande, o gigantesco desespero que eles têm. É isso, não passa disso. Agora, no caso do Lindbergh Farias e da Gleisi Hoffmann, que estão falando mais do que a boca permite, além do foro privilegiado, eles têm uma outra coisa chamada imunidade parlamentar. Imunidade, o que é a imunidade? O cara pode falar o que bem entender, porque ele na prerrogativa de parlamentar, ele tem total liberdade de exprimir o seu pensamento. Seja ele mais tosco, mais mentiroso, mais absurdo que seja. Então ele fica se protegendo atrás do manto da imunidade. Só que eu quero dizer para o seu Lindbergh Farias, que fica falando absurdos sobre o Sérgio Moro, sobre o Bolsonaro e sobre qualquer outras pessoas que se opõem a esse esquema criminoso de poder, esse esquema criminoso de governo institucionalizado no Brasil pela esquerda fedorenta liderada pelo PT, né? E todos os outros partidos e todas as outras instituições ditas sociais, né? Que orbitam o PT, né? Todas essas instituições. Então, esse senhor Lindbergh Farias está confundindo, viu, seu Lindbergh? O senhor está confundindo imunidade com impunidade. Eu estou tendo a pachorra de baixar e gravar todos os vídeos do senhor Lindbergh Farias. Estou copiando todos os links, amanhã ou depois não vai adiantar ele apagar, né? Estou registrando todos os links aonde ele tem feito essas publicações ofensivas, mentirosas, caluniosas contra essas pessoas todas que eu já citei. Estou registrando em cartório, ok? Estou lá junto com o escrevente, ele está autenticando, por isso que amanhã ou depois não adianta apagar, porque vai ficar registrado, está registrado em cartório. Aliás, para quem não sabe, se alguém falar mal de você, qualquer coisa, você copia o link, vai num cartório de registro de notas, pega um tabelião lá e registra aquilo.
o endereço do IP, o endereço do link, etc. tal. Na sequência, vai na delegacia de polícia, se for alguma coisa pessoal contra você, vai na delegacia de polícia com aquilo que você registrou no cartório e faz um boletim de ocorrência contra crime virtual, ok? Tô dando aqui uma receita para vocês que de repente são ameaçados na rede social, né? E quer saber quais as providências que você pode tomar. Então as providências são essas. Vai no cartório, copia o link, vai lá com o escrevente e faz o registro no registro de cartório de notas. Pega isso devidamente autenticado e etc. tal, vai à delegacia de crimes virtuais e faz um boletim de ocorrência. A pessoa vai se ferrar, porque esses crimes virtuais hoje em dia, a polícia está caindo em cima, ok? E só para a gente finalizar então, sobre esse suposto ataque ao acampamento do MST. Olha só, já foi apurado até aqui que trata-se de uma briga dias antes, de uma pessoa que teve o seu carro danificado pelos meliantes do MST, do acampamento lá de Curitiba, que está lá em prol do Lula, ok? Então a pessoa teria voltado lá num ato insano de vingança e teria atirado lá e soltado rojões, que o Lindbergh Farias está contando rojões como disparos de arma de fogo, e na verdade parece que foi pouquíssimos disparos, 2, 3, não sei assim, não importa. Eu, Renato Tamayo, na posição de pré-candidato a deputado federal, condeno veementemente qualquer prática violenta contra quem quer que seja, porque eu tenho capacidade intelectual suficiente para debater de igual por igual, seja com Lindbergh Farias, seja com Gleisi Hoffmann, seja com Roberto Requião, seja com o líder lá do MST, como é que chama o líder do MST? O João Pedro Stedley, ok? Por quê? Porque eu não tenho nada contra a minha pessoa, eu não tenho crimes nas minhas costas. E essas pessoas todas aí são criminosas, todos são criminosos, todos eles respondem processos. Só estão ainda, no caso específico da Gleisi Hoffmann e do Lindbergh Farias, ainda livres porque gozam da imunidade parlamentar, né, e do famigerado foro privilegiado, tá certo? Tá aqui minha esposa me socorrendo aí, que às vezes dá um branco. Então, pessoal, olha, mais uma vez eu quero pedir para vocês. A esquerda não precisa pedir, porque todo mundo compartilha os vídeos do Lindbergh, da Gleisi Hoffmann, tá aí em todos os canais, tá aí. Então, por favor, compartilhem aqui os nossos conteúdos, as nossas lives, tá bom? No exato momento que estamos aí com quase 200 pessoas assistindo aqui ao vivo. Um grande beijo no coração de todos vocês. A luta de vocês é a minha luta. E juntos, nós vamos recuperar o Brasil. Tá certo? Um abraço, um beijo no coração. Fiquem com Deus.